Devanir Zuliane e Tatsu Sasaki, para o painel Principais Desconformidades no Simples Nacional. O palestrante Tatsu Sasaki é um auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, graduado em Engenharia Elétrica, com MBA em Gestão Tributária e atualmente é diretor do Sinafresp. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pela receptividade. E eu, junto com meu colega Devanir, vamos falar um pouco sobre algumas desconformidades tributárias em relação ao fisco paulista. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a lógica desse projeto Orienta, né? Acho que já foi falado rapidamente, mas qual que é o principal, talvez, alguns estudantes, principalmente que estão no começo, talvez seja interessante conhecer um pouco do princípio da conformidade tributária. O fisco, nos últimos tempos, ao invés de uma abordagem repressiva, tem buscado uma abordagem que busque a conformidade tributária dos contribuintes, né? Então, o que se deseja é o quê? É que as empresas, os contribuintes, procurem atuar de forma em conformidade tributária, né? Então, por alguma razão, obviamente, há pessoas, há contribuintes que não agem de forma conforme. Isso pode ser por desconhecimento, né, ou mesmo de forma deliberada, mas caso a caso, deve ser tratado de forma diferente pelo fisco, não de forma uniforme, porque acaba gerando injustiças e ineficiências, né? Por exemplo, uma primeira forma de atuação para aqueles que não têm dificuldade ou não conhecem, né, o procedimento, é a orientação. É justamente essa iniciativa do sindicato que está buscando trazer algumas informações básicas, também juntando com a própria Fazenda, né, obviamente, trazendo orientações que busquem mitigar esses problemas de desconformidade ou não conformidade. Também, um pouco além institucionalmente, em formas legais, né, existe o programa chamado Nos Conformes, do Estado de São Paulo, que preconiza esses princípios. Então, além da orientação, de forma geral, né, há ações específicas com os contribuintes. Acredito que todos, pelo menos os contadores aqui, os advogados, já tiveram contato, algum contato com os programas nos conformes, em que os contribuintes foram orientados em casos específicos, por exemplo, né, em divergências entre a escrituração e a emissão de notas fiscais, ou mesmo a falta de pagamento do imposto. Então, são orientações específicas a determinados contribuintes, né, antes de eventual ações fiscais. Então, já é um nível um pouco além, né, em relação à busca pela conformidade tributária do contribuinte, né, das empresas. Infelizmente, há também as situações em que a sonegação acaba sendo uma escolha racional, né? A empresa, o contribuinte, acaba falando assim, eu vou sonegar, esse vai ser o meu modelo de negócio. Obviamente é uma minoria. Nesses casos, infelizmente, o que acontece é necessário haver os instrumentos, os meios legais do fisco para fazer as medidas repressivas. Então, como diz, não precisa ser o leão para todos, né? Não há razão para ser leão, agir de forma repressiva para todos os contribuintes. Então, dentro desse espírito de conformidade tributária, está a lógica do projeto Orienta. Então, aqui, rapidamente, vou trazer algumas, eu, junto com o colega Devanir, vou trazer algumas questões de desconformidade que são básicas, que poderão, são simples, mas são muito importantes de se acompanhar. Então, são seis desconformidades em relação ao domicílio eletrônico dos contribuintes,
em relação aos dados cadastrais, as entregas de declarações, né, obrigações tributárias, fiscais e acessórios podem ser, atenção ao estouro de limites, né, em relação ao Simples, atenção em relação à emissão de notas fiscais e interpostas pessoas públicos laranjas, né? Por que é importante falarmos sobre o Simples Nacional? É porque em São Paulo ele corresponde a aproximadamente 3,6 milhões de contribuintes, no total de 4,5, né? Quase 80% dos contribuintes da base de cadastro são do Simples Nacional. Então, é importante abordar esses contribuintes porque eles também nos ajudam a enfocar, né, nos trabalhos em que demandam mais atenção, né? Bom, eu diria assim, o seguinte, que acho que a parte mais importante da parte que falarei é em relação à parte da comunicação. O primeiro passo, acho que é prestar atenção da comunicação do fisco com o contribuinte, das informações que chegam do fisco, né, para os contribuintes. Então, acho que a primeira coisa importante a se observar, tá? Vou explicar depois por que isso acaba sendo muito importante. Acho que o Devanier também vai realçar essa questão. Então, a primeira questão é atenção ao domicílio eletrônico do contribuinte. Então, o que é? É uma caixa postal, né, em que o contribuinte só recebe informações específicas do contribuinte, não são informações em gerais, né? O acesso é restrito por certificado digital, o acesso obrigatório, ao sigilo das informações, a garantia da identificação, autenticidade e integridade das informações que recebe. Então, não se trata de spam, não é fake news, ela vem da Fazenda e está direcionada a quem deve chegar, tá? Então, o que é enviar? Que tipo de mensagem são essas, né? São avisos, tá? Notificações, informações, comunicados que são enviados através desse sistema DEC, né? Essa plataforma DEC, pela qual os contribuintes podem acessar através do CNPJ ou do CPF dos sócios e daqueles que fazem parte do quadro societário e procuradores. Importante aqui também destacar que o DEC ele possui uma funcionalidade em que o usuário ele pode cadastrar um e-mail pessoal pelo qual ela pode receber um aviso que há uma mensagem no DEC. Então, não é exatamente o conteúdo, mas um aviso para que acesse o DEC, para que possa, para que não necessite ficar acessando diariamente, né? Tá, agora que eu tenho acesso ao DEC, qual que é a lógica geral, tá? Que é importante destacar. Então, por alguma razão, por exemplo, dentro dos programas nos conformes, é enviado aviso aos contribuintes, tá? E há um prazo para que haja ciência desses avisos, né, dessas mensagens. Esse prazo é mais ou menos de 10 dias, não ocorrendo o acesso, a leitura dessas mensagens, é considerado tácito em 10 dias. Então, se essa mensagem for ignorada, se o sistema não for acessado, o que acontece, né? Ele acaba chamando a atenção do fisco, né? Então, isso acaba... ele acaba chamando a atenção do fisco, né? Então, isso acaba sendo muito vamos dizer assim, o que está acontecendo com uma pessoa que não está lendo, né? Será que está acontecendo alguma coisa? Isso aí, ele pode eventualmente ser objeto de acabar levando uma ação fiscal, né? Então, eu faço uma pequena analogia assim, como uma mensagem assim, de um parente distante de você, talvez ele pode eventualmente ser objeto de acaba levando uma ação fiscal, né? Então, eu até faço uma pequena analogia assim, como uma mensagem de um parente distante que você talvez não tenha muito contato, ou talvez nem queira tanto assim, né? Então, se eventualmente ele mandar uma mensagem, dá um alô, dá uma atenção, né? Senão ele pode vir para sua casa, né? Então, tá, tem o acesso ao DEC, desculpa,
não tem o cadastro no DEC, então busca cadastrar. Hoje, provavelmente, todos estão cadastrados, então não haveria esse problema. Está cadastrado, mas não sabia, tente acessar, tá? Procure acessar e ver as mensagens que chegam, as notificações. Não tem o e-mail de contato cadastrado, cadastre esse e-mail justamente para poder estar tendo as atualizações, né? Importante também, vai trocar de contador, troque também o NUDEC, tá? Não tenho esse CPF ou esse CNPJ, busque um procuradores ou adquirir um, tá? Estou acelerando um pouco aqui. Em relação aos... Agora, na parte de não conformidade dos dados cadastrais, aqui eu vou falar brevemente, o do resto é bem rápido. Então, são questões simples, né? Bom, se não há... se não forem informados à Fazenda, na verdade, aos fiscos em geral, né? A alteração de endereço, quadro societário, ou mesmo inatividade sem baixa, ela acaba gerando algumas consequências, tá? E quais são? Elas podem levar o quê? A suspensão da inscrição estadual, a denegação da emissão da nota fiscal, que é uma dor de cabeça imensa para todos os senhores que lidam com essa questão no dia a dia, né? Eventualmente, o impedimento de abertura de nova empresa, tá? E outras penalizações. Em relação às declarações, obrigações acessórias, o principal também, tá? As atenções para quem é do MEI, né? A importante emissão de nota fiscal quando a saída destinada à pessoa jurídica, a elaboração de relatório mensal de receitas, mensal, né? Embora não seja obrigatória a entrega, ela deve ser feita, né? Confeccionada. Obviamente, o pagamento das guias de pagamento, as informações sobre os funcionários contratados no mês e a declaração anual do faturamento, né? Agora, em relação ao simples, a microempresa e de pequeno porte, né? Obviamente, a emissão de nota fiscal, o pagamento do documento de arrecadação do Simples, a declaração de informações anuais, o DEFIS, e para aqueles, né, também o DSTDA para a declaração do Simples Nacional relacionada à substituição tributária e diferencial de alíquota, se for o caso. Muitas informações podem ser encontradas no próprio portal do MEI, né, e disponível no aplicativo. Aqui falando especificamente em relação à importância do relatório mensal de receitas, é um relatório, é importante que ela seja realizada, né, embora não seja entregue, deve ser guardado por 5 anos, junto com os documentos fiscais, deve ser elaborado até o dia 20 do mês subsequente. Ela controla a entrada e saídas, se não houver movimento, né, coloque 0. Obviamente, deve ser feito pelo empreendedor e se tiver o contador, se for o caso. É importante porque por aqui você pode acompanhar o limite, né, de faturamento. E é importante esse limite acompanhar o limite de faturamento, porque é para não haver o estouro e ser desenquadrado desse regime e ser enquadrado em outro, né, ou eventualmente sair do próprio Simples, imagine, né? Então, no caso do MEI, é importante observar nesse caso, por exemplo, em 2022, o limite foi de 81 mil, né? E uma situação em que há um estouro, mas não é abaixo do limite de 20%. O que acontece se houvesse estouro dentro do ano abaixo de 20%, há um recolhimento da diferença e o desenquadramento apenas ocorre no ano seguinte. A diferença agora, se houver um estouro maior, né, o que acontece é o desenquadramento no próprio ano. Então, são questões relativamente simples, mas acho que o primeiro que eu sempre digo vamos procurar prestar atenção, né, em relação às informações específicas que chegam aos contribuintes, né, às pessoas em específico, as mensagens, as notificações, os avisos, porque, novamente, né, se você não quer que o parente venha, né, aquele que você não quer, então dá um alô, né, responda, dê a devida atenção para que não bata a porta. Então, mas no demais eu vou deixar a palavra para o Devanier. É isso. Agora nós vamos continuar essa palestra com o Devanier. O palestrante é auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo
e diretor do Sinafresp. Graduado em Engenharia Civil, com pós-graduação em Sistemas de Informações e mestrado em Engenharia da Computação. Caramba, hein? Quanta coisa. Parece que é grande coisa, né? Bom, pessoal, eu sou o Devanir, tá? E junto com o Tatsu aí, 2 japoneses, né? Para falar sobre esse tema aqui. Quando nós pensamos nesse projeto, tá? E eu sou um dos idealizadores desse projeto, claro, junto com os demais diretores. Quando nós pensamos em levar essa informação, né? Nós pensamos muito assim, pés no chão. Eu, particularmente, sou auditor fiscal FDP, aquele que vai nas empresas, né? É o infantaria, olho no olho do contribuinte, né? E uma coisa que sempre me causou, assim, um pouco de, não é dificuldade, mas um pouco até de dó, né? E eu não sei porquê, mas eu sempre me passaram muito serviço ligados ao Simples Nacional, que o Tatsu colocou no começo, representa quase 65% a 70% das empresas do cadastro no Estado de São Paulo, como do Brasil. Então, veja, é a grande maioria das empresas, né? E quantas vezes, né, eu tive que autuar empresas ou MEI ou no Simples Nacional e você acaba olhando e fala assim, quero ficar autuado por falta de conhecimento, né? Então, vamos lá. E a partir daí, a gente foi mapeando o que acontece, o que eles estão fazendo de errado. E nesse evento, nós queremos levar para eles, não é aqueles prolegômenos de legislação, mas é o pé no chão, é o que acontece no dia a dia. O Tatsu já colocou aqui, só relembrando, né? A questão das mudanças de endereço, mudanças cadastrais e a questão do DEC. Então aqui nós vamos falar um pouco o que acontece muito nos MEIs de Simples Nacional. Aquisição de mercadoria sem nota fiscal, vendas de mercadoria sem nota fiscal e divergência de notas fiscais saídas e operações marketplace. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo, isso aqui é um exemplo real, claro, para não quebrar o sigilo, não tem nome de ninguém, né? Mas veja ali, ó. Total, isso aqui é uma empresa, MEI, era MEI quando foi fiscalizada. Total de entradas, 0. Total de saídas, 165 mil. Ciscão, que é marketplace, 864 mil. Então a gente fala o seguinte, ocorreu aí a multiplicação dos pães, né? O milagre dos pães, porque não teve pão nenhum na entrada e teve um monte de pães na saída, né? E isso, gente, uma grande quantidade de empresas no meio ou no Simples Nacional que tem essa situação. Tem 0 de entrada, tem saídas com nota fiscal, e ali quando você vai para os marketplace, tem um valor absurdo que não bate com a nota fiscal emitida. Se trocar marketplace por cartão de crédito, então, aí a coisa, o bicho pega. Né? Vocês conhecem bem isso, né? Então, é essa situação. Então, o total de saídas não bate com o total o total real de saídas não bate com o total com nota fiscal, não tem entrada, e, claro, isso vai gerar uma situação de uma ação fiscal. Bom, qual que é a lógica de uma empresa comercial? Compras e venda. Não estamos nem quebrando, é lucro, outra despesa, tal. Você tem ali depois, vendas, o que é? Você tem que pegar o total das compras, mais as despesas, mais o lucro, de uma forma bem simplista, né? As despesas e o lucro, também de forma simplista, nós estamos chamando de IVA, ou seja, é aquele valor agregado que você põe sobre suas compras, para a sua empresa sobreviver, né? Daí a gente abstrai o seguinte, que compras é igual a venda dividido por 1 mais IVA. Eu estou colocando porque na frente eu vou usar isso. Bom, a Secretaria da Fazenda, ela tem um comunicado onde ela coloca qual é o IVA da mediana do setor. Do tipo, se você comprou, se você vender 100, você tem que ter comprado 50. Né? Senão não tem jeito, não dá para você comprar 0 e vender 100. Não é isso? Então guardem essas informações aí. Está ali, ó, né, um pedacinho do comunicado CAT. Bom, e aqui só para depois a gente dar sequência. Presume-se ocorrência ou omissão de operações, prestações de serviços tributários realizadas sem o pagamento do imposto nas seguintes existência de entrada de mercadoria não registradas. E aqui serve para todos, seja para MEI, seja para Simples, seja para RPA. Não tem choro, não tem o que fazer. Né? Vai cobrar ali, ó, né? Vai cobrar o imposto, os 18%, 25%, depende da alíquota do produto que o camarada vender. Né? E ali embaixo, diante da presunção de que trata-se, caberá ao contribuinte o ônus da prova. O que uma pessoa que não tem uma nota de fiscal de entrada vai conseguir provar? Dificilmente ele vai provar alguma coisa, né? E acaba sendo autuado. O ônus da prova cabe ao contribuinte. Claro que o fisco notifica, faz toda aquela, né,
como é que fala? Liturgia para chegar no final desse daí, né? Depois outro, ó. Também, ó, em determinado período, poderá ser apurado por meio de levantamento fiscal, em que poderão ser considerados isolados ou conjuntamente os valores de mercadoria entrada, das mercadorias saídas, estoque final, inicial e final, né? No levantamento fiscal, poderá ser utilizado qualquer meio indiciário, bem como aplicado coeficiente médio de lucro bruto, de valor acrescido, preço unitário, considerado atividade econômica, localização, categoria de estabelecimento. A diferença apurada por meio do levantamento fiscal será considerada operação ou prestação tributada. Então, ou seja, o fisco chega numa situação daquela, como aquela primeira tabelinha que eu mostrei ali, ele vai por um caminho ou por outro. Vários caminhos existem, eu estou mostrando aqui. Mas o fisco pode usar, por exemplo, o índice de valor acrescido, como mostrei, e tem usado. Você entendeu? E tem usado, né? E o valor desse levantamento vai ser operação tributada. Então, aqui, continuando aquela tabelinha, ó, total de saídas, lembra que era 864? Não tinha entradas, né? Esse é um exemplo. O fiscal pode buscar outros caminhos. Aqui eu peguei de um exemplo real que foi utilizado desse caminho. Não tinha entradas, foram arbitradas as entradas, nesse caso aqui, utilizando aquela formulinha do IVA que eu coloquei lá atrás. Notificado, o contribuinte poderia ter mostrado que o índice dele é outro e não esse, mas não mostrou, né? Simplesmente silenciou, não falou nada. Então foi utilizado nesse caso aqui. Claro que os advogados vão dizer, mas isso é defensável. Pode, é discutível, né? Se tiver o contribuinte, não, eu provei que meu IVA é diferente, claro, ele vai agora, se tem zero de entrada, fica difícil de comprovar, né? Então tá ali, ó. O fisco, como não tinha entradas, a partir daquela formulinha do IVA, arbitrou as entradas, né? E ali, ó, lembra que eu mostrei a formulinha? Compras é igual a venda sobre 1 mais 45, que seria o IVA desse KNAI, né? E resultou ali, então, um imposto de 107 mil, nesse caso aí, tá? O imposto é não cumulativo, compensando-se que for devido em cada operação ou prestação, com o anteriormente cobrado por este ou outro estado, relativamente à mercadoria entrada ou prestação de serviço recebido. Bom, não cumulatividade. Eu creio que todos os senhores aqui sabem o que é isso. Mas explica isso para aquele senhorzinho de uma meia, de um Simples Nacional, que eu estou cobrando o imposto dele da entrada. Ele fala, mas eu emiti a nota na saída. Claro, você emitiu na saída, mas a mercadoria chegou para você sem nota, ninguém pagou o imposto pelas etapas anteriores, e a legislação diz que, ó, entrada, meu amigo, é cobrado, o imposto é cobrado seu, cabe a você o ônus da prova, né? Então, aqui, ó, a mesma coisa, né? E nesse caso, saídas, né, 165, SESCOM, continua no mesmo caso. Aquele primeiro lá que eu falei do arbitramento das entradas foi uma infração. Aqui uma segunda infração para o mesmo caso. Veja, se eu tenho 165 mil de nota de saída, mas lá no Marketplace eu tenho 864 mil de saída, se o contribuinte não comprovar o que é essa diferença, nós vamos dizer que foi uma diferença de venda sem nota. Se ali fosse cartão de crédito, por exemplo, se ele tem 100 mil de nota, tem 500 no cartão de crédito, meu amigo, ou você prova que não é nota sem saída, você entendeu? E assim que tem acontecido muito hoje, né, no dia a dia da fiscalização. Aí muitos vão dizer, tá, mas é muito difícil o fisco pegar uma empresa no Simples Nacional ou uma MEI. É difícil? Eu, particularmente, tenho trabalhado praticamente só em cima disso. Praticamente todo mês tem uma autofração em cima de uma empresa do Simples Nacional. Você entendeu? Então é difícil, mas daqui a pouco um cliente, eu sei que tem muitos contadores aqui, acabam sendo autuados por isso, e sabe o que eles dizem? O contador não me orientou. O contador não me falou nada. Mas eu era MEI. Não, você era MEI há 2 anos atrás, quando você estourou o limite, não comunicou, não falou que o seu contador não fez nada. Eu cheguei a pegar a empresa que estava há 5 anos, MEI, comprando acima de um limite, né, até de microempresa, comprando, vendendo sem nunca ter tirado uma nota fiscal. Ele não sabia que estava tirando nota fiscal, segundo ele, o contador não falou nada e ficou 5 anos na situação. Então, por que a gente trouxe esse programa aqui do Orienta? Exatamente porque a gente sabe que aqui tem contadores, tem advogados, tem estudantes, e vocês são formadores de opinião. Vocês têm os clientes lá
no dia a dia, né? É para que oriente os seus clientes a fazer aquele formuláriozinho, principalmente os MEIs, aquele formuláriozinho de controle de receita que o Tatsu falou aqui, para que não chegue em situações em que ele vai ser autuado. Eu sou de Franca, lá utiliza-se muito o tal do dropship, que fala, né? Isso, dropship, né? Com sapato, utiliza-se muito isso. Só que o dropship tem um esquema, né, de emissão de nota para lá, nota para cá. O pessoal vai lá numa fábrica, fica desempregado, abre um e-commerce e pega lá 10 partes de foto, né, de meia dúzia de partes de sapato e coloca no e-commerce dele. Aí ele começa a vender e começa a dar certo. Ele vendeu 10 partes de sapato hoje, ele corre lá na fábrica de sapato, pega os 10 partes de sapato, mas não pega a nota. Daqui a pouco ele está com 10 fábricas de sapato vendendo, ele está vendendo e está todo dia pegando e não pega a nota fiscal. Daqui a pouco ele vende 100, 200, 300 mil reais, e isso é real em Franca, ele continua como MEI, continua não pegando nota fiscal. E o dia que o fisco chega nele e fala assim, meu contador não me falou nada. Eu sou MEI, eu tinha que pegar nota. E isso não acontece só Franca, acontece com quem vai para 25 de março, acontece com quem vai para o Paraguai, nem deveria, né? Mas acontece com quem busca vestuário lá no Goiás. O pessoal começa com o MEI e por falta de orientação, às vezes, por falta de cultura empresarial, né, começa a dar certo o negócio, só que ele esquece que tem toda a parte da legislação, as obrigações principais e acessórias que ele tem que estar olhando. E a lei não alcança quem dorme, né? Ou alcança quem dorme, né? O contrário, né? Então, por isso que a gente achou importante estar trazendo esse tema aqui, e principalmente do Simples Nacional das MEIs, por ser uma grande quantidade de empresas, por parecer que o fisco não chega até essas empresas, mas chega todo dia, né? E é engraçado que esse caso aqui, que eu estou mostrando para vocês, foi um caso em que começou, claro, como disse aqui o menino do atendimento, e a Secretaria da Fazenda ela trabalha hoje com índices, né? Tem lá os sisteminhas, os robozinhos que ficam checando dados de empresa, números de empresa, fazendo estatísticas. Aí ela pega uma empresa e fala assim, tem zero de entrada e tem venda. Hoje, a Secretaria da Fazenda, através dos conformes, através do acompanhamento, ela faz todos um cálculo e manda lá para o DEC que o Tatsu falou, ó, companheiro, muitos contadores já receberam essa cartinha, né? Companheiro, nós fizemos umas continhas aqui que não está batendo. Ó, nós estamos calculando que você deve aqui, sei lá, 10 mil reais de imposto. Você quer regularizar isso dentro dos conformes? Só que quando ele abriu a empresa, ele colocou lá no DEC o e-mail da sogra. E ninguém acessa o e-mail da sogra. Então, ele não está recebendo aquele aviso que a Fazenda mandou para ele. A Fazenda manda uma vez, duas vezes, dependendo do valor das condições, gera o expediente que vem para o fiscal Devanir, que vai lá bater na porta da empresa dele. Só que quando eu cheguei lá com a ordem de serviço fiscal, acabou a espontaneidade dele. Aí eu tenho que fazer o que tem que ser feito pela lei. E é onde ele acaba sendo multado. Você entendeu? Então, veja, tem todo um circuito. Hoje, nos conformes, está tendo muita visita de fiscal em empresa MEI Simples Nacional. Eles abrem a empresa no endereço de casa, aí eles começam a crescer, eles mudam de endereço, não comunicam. Quando o fiscal nos conformes chegar lá não acha a empresa, o que acontece? Faz a suspensão da IE. Aí, quando o fiscal vai reativar a IE, claro que ele vai olhar os números da empresa. Claro, e aí acaba nas situações que às vezes ele acaba sendo penalizado. Né? Então, veja, por isso que a gente acha de suma importância essa comunicação com vocês, contadores, para que melhore a comunicação. Se o contribuinte não está trazendo a comunicação para vocês, exijam deles que traga, porque na hora que o fisco chega, eles falam que vocês é que são culpados. Vocês sabem disso, né? Eles falam que o contador não me orientou. E é uma pena realmente ver microempresários ou do Simples Nacional sendo autuados, às vezes, por falta de fato. Em muitos casos, é falta de orientação. E hoje, dentro da mentalidade da Secretaria da Fazenda primeiro, orientar, por isso que o projeto chama Orienta. Dentro dos conformes, dentro do compliance, a ideia é essa. Eu oriento, trato bem os bons contribuintes, porque depois eu vou aplicar a força do fisco no sonegador de fato. Só que se a pessoa está sendo orientada, mas não cumpre, aí também não tem jeito, né? Então vamos lá, nesse caso aí, ó, que é a segunda inflação. A primeira foi aquela porque ele comprou sem nota, né? A segunda é porque o valor dele no comércio eletrônico é muito superior às entradas ali, ó, saída sem emissão de nota fiscal, ele notificado, ele não comprovou. E aí pode ser uma série de coisas, pode ser que mandou mesmo sem nota, pode ser diferença de base de cálculo, só que o contribuinte, quando notificado, ele tem que ter dados para comprovar. Se ele não tiver, o fisco vai dizer, companheiro, você não comprovou, tchau. Né? E ali vai, ó.
autuado, né? Então lá, infração 1, entradas arbitradas, 596 mil, deu 18%, Simples Nacional, né? Baseado na legislação, cobra-se o imposto normal dele, ó, 18%, 107 mil, infração 1, pelas entradas arbitradas. Infração 2, vendas, que foi sem nota, né? 691, 18%, total do imposto, 233. Isso aqui é um pedacinho, não tem nome para não quebrar sigilo, tá? Um pedacinho do auto-infração, olha lá. Aqueles 233 mil de imposto, ele recebeu multa, porque se é coisa de 3, 4 anos é corrigido ao juro todo mês, mais atualização do valor, vai para multa 338 mil. Então, a brincadeira ali de imposto que não foi pago, pelo fato de não ter pego nota fiscal, ou não ter emitido nota fiscal na saída, gerou ali um absurdo desse daí, que é, uma empresa no meio Simples Nacional, é quase que impagável. Então, veja, não é brincadeira. Eu sempre brinco com o Simples Nacional. Vocês já foram na casa de amigos, tem cachorro, né? Você passa do portão para dentro, o camarada fala assim, pode entrar, o cachorro não morde. Você tá, né? Tá, tipo assim, quando você mesmo bobeia, o cachorro quase te morde, né? O Simples Nacional é isso. Ele é manso pra caramba, mas se te morder, meu amigo, dói. Tá? Então, na sequência ainda. Então, lá foram as duas infrações, a compra sem nota, né? E a venda, a diferença entre nota fiscal de saída e nota fiscal que foi para marketplace, foi para o cartão de crédito, outra situação qualquer que o fiscal levanta para um levantamento fiscal, vai gerar essas infrações. Aqui tá a mesma coisa, falta de emissão de nota fiscal na saída. Lembra que eu falei da empresa de 5 anos? Ó, total de entradas, 400 e tantos mil. Nota fiscal de saída, 0. Ah, o cara é MEI, tá bom, enquanto ele é MEI, ele não precisa emitir nota fiscal de fato, né? Mas ele tem que ter as entradas. Só que, olha os valores, ó, ele já deixou de ser MEI há muito tempo. Aí continuou sem emitir nota. Quando você chega lá 2, 3 anos, eu estava na MEI há 3 anos atrás, já estourei tudo, 2, 3 anos e continuo achando que eu sou MEI. E por aí por diante. Então, isso são casos que acontecem todos os dias. Nesse caso aqui das notas de saída, vários caminhos que o fiscal pode adotar, mas um deles, ó, é pedir para o camarada preencher os formulários de despesa, de receitas e tudo mais, porque ele vai fazer o levantamento fiscal, que eu falei lá no início. Então, de uma forma ou de outra, o fiscal tem ferramentas para chegar, né, numa forma de cobrar esse imposto que não foi pago. Tá bom? Então, vamos lá. Empresas com faturamentos, mas que são, a gente falou em desconformidades, né? Então, só para relembrar, DEC desatualizado, endereço ou sócios, alterações cadastrais não comunicadas, né? Nota fiscal sem nota fiscal de entrada, sem nota fiscal de saída, né? E outra coisa que acontece muito, entrega no PGDAS, né? Não entrega de PGDAS, tem movimento, mas não entrega de PGDAS zerado, mas tem movimento, entrega de PGDAS subfaturado, isso tem aos montes. Mesma coisa, não vamos entrar nos detalhes aqui, mas o fiscal vai ter um caminho para cada situação dessa, para chegar à situação, não, realmente deixou de pagar o imposto, ou quis sonegar, quis esconder faturamento, e acontece muito. E tudo isso está no sistema, gente, hoje os sistemas têm tudo, tá? Então vamos lá. Acabou? Ali, ó, só para a gente finalizar. No dia a dia acontece muito, ó. Você tem uma MEI lá que é do pai. Ele abriu uma MEI e está vendendo sapato pra caramba. Por alguma razão, ou porque ultrapassou o limite, ou por uma série de coisas, a Secretaria da Fazenda vai e denega a inscrição para ele. Ele está com aquele monte de pedido lá no Marketplace, no Mercado Livre. Ele fica maluco, porque se ele passar 5 dias sem mandar a mercadoria dele para o Mercado Livre, eles vão banir a inscrição dele ao CNPJ de lá, né? O que ele faz? Corre abrir uma empresa para o filho e já fatura por lá. Só que o filho não comprou nada. Vai gerando aquela situação que eu mostrei no começo. Aquele filho estoura, abre no filho 2, abre no filho 3 e assim por diante. Aí fica todo mundo saindo com nota fiscal, mas não tem entrada. E isso aí acontece aos mundos. Tem lugar que a gente vai endereço que tem 5 meses no endereço só. Foi abrindo e vira aquela, né, árvore de Natal. E aí ninguém sabe de nada, tá? Eu peguei um caso em que a moça abriu a empresa no MEI para ter o registro, que ela queria o registro. O pai dela, é o caso da situação lá do MEI 1, teve a senha denegada, né, para denegação de emissão de nota fiscal. A filha, eu empresto o meu CNPJ, quando ela viu já tinha 1 milhão e tanto, né, de movimento lá, 0 de entrada. Agora, o fisco vai atrás do pai?
Você não tem como dizer foi seu pai. O responsável pela empresa é você. E foi autuada. Né? E foi um dos casos que para mim pesou muito, que eu vi que, ó, tentando sobreviver, mas a lei é lei. Aí vai entregar a auto-infração e vem uma mulher com uma criancinha recém-nascida no colo. Pô, nós somos fiscal, mas nós também temos coração. Só que você não pode fazer nada, é lei. Né? Daí surgiu então a necessidade da gente de olhar e falar assim, ó, nós precisamos fazer alguma coisa para orientar. E o que a gente queria que tivesse aqui hoje? Isso aqui lotado. Né? Dotado de microempresário individual, de titulares e sócios de empresa no Simples Nacional, porque é eles que têm que ouvir isso daqui. Você entendeu? Então, nós estamos começando, isso aqui é um embrião, a gente espera um dia estar voltando por essa cidade, e aí está com o auditório lotado, realmente daquele que precisa ouvir. Né? Porque na hora da auto-infração não vai para o contabilista, vai para o empresário. E aí não adianta chorar. Né? E fica com a vida enrolada o resto da vida, porque não tem condições de pagar, fica com aquele valor lá com o nome, como eles dizem, né? Eu vou ficar com o nome sujo, vai. Você entendeu? E assim por... Aqui outro caso, só para terminar, do Simples Nacional também. O que acontece no Simples Nacional? O pessoal não quer estourar os limites. O que eles fazem? Começam a subfaturar. Hoje está acontecendo muito subfaturamento. Ou então eles começam a descarregar a saída em outro, abre 2, 3 empresas, em nome de outras pessoas, do filho, da esposa, e começa a produzir numa, ou comprar numa, e descarregar faturamento em outra. Só que na outra também não tem entrada. E tudo isso é muito fácil rastrear pelo fisco, pelos sisteminhas que tem. É tranquilo, está lá na base de dados, toda a informação está lá. Então, ó, o que a gente colocou? Que o papel deve corresponder à realidade. Cada empresa ela tem que ter a sua autonomia, tem que ter o seu movimento, entrada, saída, IVA, não dá não existe multiplicação de pães nesse caso aqui, né? Considerações finais. A Cefaz busca a conformidade fiscal das empresas, né? Hoje é a mentalidade da Cefaz, vocês vão ver aqui no final com o compliance. A responsabilidade, como eu disse, é sempre da empresa, não é de procuradores. Contabilistas podem até ser arrolados num processo, né, de regressão, de contribuinte que autuado às vezes faz isso. Fala, a culpa foi do meu contador, eu vou processar ele. Ou então, aqueles que compram sem nota, falam assim, eu vou entregar todo mundo que me vendeu sem nota. Falou, ótimo, faz a relação que você vai ser autuado de todo mundo também. Né? Então, isso acontece todo dia. Conhecer as regras é uma necessidade dos empresários, por isso que ele tem que ter um contador. E por isso que ele tem que visitar o contador. E por isso que o contador tem que conversar com, principalmente, microempresário individual e Simples Nacional. Por quê? São pessoas que, às vezes, têm uma cultura empresarial, é um pouco menor ainda, que está começando com o microempresário, né? Então, precisa muito disso. Quarto, o Simples Nacional não significa ausência de obrigações. Eu sou MEI, eu sou simples, não preciso nada, precisa. Tá? Precisa e precisa muito. Não cumprimento de obrigações pode levar a situação complicadíssimas aos contribuintes. Informe-se, oriente-se. Né? Então, esse é um dos objetivos nossos. Né? É atacar principalmente essa questão dos 65%, 70% das empresas que estão no MEI ou no Simples Nacional, que representam milhares de empregos, né? Milhões, vamos dizer, de empregos, sei lá, milhares, né? E que às vezes um auto de infração, um determinado valor, põe aquela empresa a ser fechada, a ser dissolvida, por falta de condições de continuar trabalhando. Então, quando a gente fala da mudança de mentalidade do fisco, realmente hoje, com compliance, com os conformes, o fisco está bastante com essa mentalidade de orientação, né? Mas tem que cumprir a lei, os dois lados, né? Tanto o contribuinte como o fisco tem que aplicar a lei, né? Ok, pessoal? Estourei muito? Muito obrigado. Tá? Só uma coisinha. A gente sabe que aqui a fala é muito rápida. Eu não sei se a Marilene falou no início, nós temos um e-mail para dúvidas. orienta@sinafresp.org.br. Orienta, é e-mail, né? orienta@sinafresp.org.br. Se alguém aqui não vai dar para estar tirando dúvidas, né? A gente, né, também não vai encarar de ficar tirando dúvidas do Simples Nacional assim no tete a tete, porque o Simples Nacional é simples, mas não é tão simples assim, né? Mas mande e-mail para a gente que nós vamos analisar e um dos nossos aí colegas, todos nós somos auditores, vai analisar a sua dúvida e vai te responder por e-mail, tá? E tudo isso fica gravado lá no site Sinafresp, tá bom? Só para, já que minha fala acabou,
Dia 23, tá? Tem esse mesmo evento em Bauru. Lá, um dos temas será a reforma tributária. Eu vi bastante gente falando em reforma tributária, então, desde já, fiquem convidados aqui para ir até o Bauru e assistir a palestra de reforma tributária com a delegada regional tributária de Ribeirão Preto, que sabe muito do assunto, tá bom? Ou, se quiser, no site do Sinafresp, já tem uma palestra dessa gravada que foi feita em Franca, tá? Entrem lá. Como foi dito aqui, o mundo vai virar de ponta cabeça e estamos todos deitados em berço esplêndido, né? É preciso saber o que vai acontecer e como está acontecendo, tá bom? Muito obrigado.